nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, neste caminho de Quaresma que estamos a proceder, reconheçamos que somos pecadores e confiemos plenamente na misericórdia paterna de Deus, nosso Pai. Transforma o mundo em nova criação. Cristo é eleição. Cristo Senhor, Salvador, que conduzes ao lar paterno, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo Verbo realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Os filhos de Israel acamparam em Gálgala,
e celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte, à Páscoa, comeram os frutos da terra, pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas naquele ano já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. É toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecera o pecado, Deus identificou-o com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome?
Vou-me embora, vou ter com o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-la, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora em estar com ele. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Gesù disse loro questa parabola. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il padre disse ai servi: Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, no caminho da nossa transformação quaresmal, a mensagem das leituras de hoje
vai bem na linha do ano santo que estamos a viver como peregrinos da esperança. Na realidade, a mensagem das leituras de hoje é de renovação, uma esperança de mundo novo, de realidades novas, nascidas pela intervenção de Deus na nossa vida e na vida do mundo. A primeira leitura do livro de Josué fala-nos da entrada do povo de Israel na terra prometida. Vinham de um caminho de escravidão, do qual Deus os tinha libertado. Tinham atravessado o deserto durante 40 anos. Um deserto que foi um caminho de preparação para se tornarem povo, para entenderem a lei de Deus, para experimentarem que Deus era capaz de conduzi-los e de vir em seu auxílio, mesmo nas situações mais complicadas e mais difíceis. Agora entram na terra e esta palavra que Moisés lhes dirige para se despedir deles é uma palavra de aviso. Escutem os preceitos de Deus para que vocês possam ser verdadeiramente o seu povo e criar um povo unido, um povo que tenha Deus como seu Deus e que tenha justiça e paz no meio desse povo mesmo, para que possais ser um povo sábio e um povo de sucesso. Mas não é Moisés quem guia o povo. Ao atravessar o Jordão, é um outro que vai começar estes tempos novos. Porque Moisés é tão importante para Israel, mas não é Deus. E Deus vai servir-se de Moisés neste tempo, mas para tempos novos elegeu, chamou outras pessoas, para que este período novo começasse, não já com aquele que foi o legislador, mas com aqueles que aprendem e vivem a lei de Moisés. É isso também, este povo, que somos nós também um povo assim, um povo que caminha guiado por Cristo, nosso bom pastor, que nos dá o seu Espírito, que nos modela com o seu exemplo do seu coração misericordioso, que transforma as relações entre nós para que sejamos ser um povo de irmãos e irmãs, nascidos do batismo como filhos e filhas do Pai do céu. É essa esperança que é o sentido da Quaresma. É para celebrarmos a Páscoa como este povo celebrou ao atravessar o Rio Jordão. Vamos preparar-nos para celebrar bem essa Páscoa da renovação do Senhor, que quer criar coisas novas em cada um e em cada uma de nós, nas nossas famílias, na nossa igreja, nas nossas paróquias e no mundo onde vivemos. A segunda leitura é a de São Paulo, que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. E Paulo diz-lhe assim, porque sabe bem do que está a falar. O encontro com Cristo fez dele, que era um perseguidor, fez dele um dos principais anunciadores do Evangelho, um daqueles que melhor pensaram o coração de Cristo, um daqueles que melhor pensaram a Igreja. Algo de novo surgiu, precisamente, não para atravessar um rio Jordão, mas para atravessar os seus muros e as suas concessões, para deixar que o seu viver fosse, como ele diz, para mim viver é Cristo. É este contato com o amor de Cristo que veio ao nosso encontro, veio ao encontro de Paulo, precisamente quando ele estava longe, quando era mesmo perseguidor da Igreja, quando parecia um excluído, com o qual Deus não teria nada a ver, porque ele não ligava a Deus. Bem pelo contrário, é precisamente a ele e nele que Jesus mostra que ele é verdadeiramente aquele que cria coisas novas a partir dos corações renovados, dos corações a quem ele fala, e corações transformados transformam o mundo. É por isso que ele diz,
Paulo, o amor de Cristo nos impele. Porquê? Porque ao pensar que um só morreu por todos, a fim de que todos não vivam mais para si mesmo, mas para Ele que por todos morreu e ressuscitou. É este pensar. E quando eu era ainda pecador, foi então que Jesus se lembrou de mim, veio ao meu encontro e não só me acolheu, não só me perdoou, mas fez de mim instrumento do seu amor, para que aquele que está mais longe de Deus não perca a esperança, porque Deus vai ao encontro dele sempre, como um pai vai ao encontro do seu filho. Cristo é mesmo o caminho neste percurso de Quaresma, neste percurso de esperança, neste ano que estamos a viver. Mas hoje a palavra centra-se sobretudo na terceira leitura, na leitura do Evangelho, que começa, como vimos, um pai tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: dá-me aquilo que me pertence, divide a minha herança. E é como se dissesse: tu és, para mim, és como já um morto, dá-me a minha herança, que eu não quero perder tempo, não tenho tempo mais a perder com o passado, com aquilo que tu és. E partiu, só que a herança do pai assim não rendeu nada. Ele diz: foi com a herança do pai, foi com os bens e os dons do pai que ele partiu, como dá a todos, livremente e com generosidade. Mas não só com ele e os princípios dele é que esse tesouro pode dar efeito, pode render vida, misericórdia, perdão. É uma narração que pode ser a de muitas nossas famílias de hoje e do passado. Os sonhos dos jovens, o seu desejo, o desejo dos nossos adolescentes que sonham o mundo, e um mundo que tantas vezes não sabem ainda bem como cozê-lo junto, no mundo complicado, particularmente onde nós vivemos. Eles têm muitos sonhos e muita sede de liberdade, de vida, de felicidade, de sucesso. Mas tantas vezes não têm a capacidade de apreciar o bem que têm em casa e de onde podem partir para realizar esses sonhos. Por isso, caem nas mãos daqueles que vendem sonhos, manipuladores e interesseiros, que não libertam, mas pelo contrário, levam à escravidão, à dependência, à alienação, à miséria e à morte. Todos conhecemos disto. Este jovem parte da casa que representa a sua identidade, o seu apoio, o seu tesouro. Leva os bens do pai, de que outros se aproveitam, deixando-o à mercê deles. Quantos exemplos destes nos nossos dias, no campo dos afetos, da política, da economia, da vida, da manipulação ideológica, das redes sociais, das guerras, que empregam tantos jovens e os levam para o reino da violência e da morte. Quantas vidas manipuladas e reduzidas à penúria, ao tráfico humano, à violência radicalizada, à escravidão. E estes jovens são a imagem de nós todos, tantas vezes. Não é porque são maus, têm uma sede enorme de vida e tantas vezes não encontram os caminhos para ela. Na sua miséria económica, afetiva e humana, este jovem começa o caminho da sua libertação, recuperando a imagem dos seus sonhos, na recordação da memória do amor e da misericórdia do Pai. Recordou-se, diz o texto de Jesus, recordou-se de como era na casa do Pai e quis voltar. Reconhece, bateu com a cabeça na parede, mas o Pai não permitiu que a partisse. Aí está esse recordar-se da misericórdia do Pai e da felicidade na casa do Pai. Aí está a argamassa e o fermento deste mundo novo que Deus quer para toda a humanidade, deste mundo novo que a nossa Quaresma pretende significar. A memória do amor, do carinho e da vida do Pai é o que salva
e dá confiança para regressar, para reencontrar o caminho perdido. Na realidade, é o mesmo caminho de ponto de partida de Paulo. O amor de Cristo nos impele. Ele é um amor oferecido gratuitamente, livremente a todos. E Paulo fez essa experiência. O amor que levamos da nossa família, dos nossos amigos, dos gestos gratuitos e solidários, são os nossos tesouros. O dinheiro e os outros interesses vão desaparecer rapidamente. Podem até ser deturpados, mas há tesouros mais importantes a conservar na memória da vida. Esses que permitem recuperar a dignidade, a esperança. São várias formas como Deus nos faz recordar o seu grande amor que dá vida e esperança e nunca nos abandona. Mas o tesouro dos tesouros é mesmo o encontro com Cristo, com o amor do Pai, Mãe. Deus não é pai nem mãe, é Deus. E sempre está a força e o amor do pai e o carinho da mãe estão juntos para fazer de algum modo, fazer-nos perceber quem é Deus. É esse amor que realmente pode transformar a nossa vida. É Ele que vem ao encontro também deste jovem. E para nós, falta-nos hoje não julgamento da nossa juventude, dos nossos jovens, mas braços que possam ser estendidos, corações que possam estar próximos, acompanhamento que faça realmente ressurgir esperança. E esperança, sobretudo, de um amor que não seja interesseiro e de um dom que possa significar caminho de vida, caminho sincero e caminho honesto de procura de uma vida melhor e de verdadeira felicidade. Mas nisso é onde precisamente se encontra o outro irmão. O irmão que se julga filho e com direito à herança do pai, mas não entende o amor do pai. Não tem compreensão nem amor para o seu irmão. Perante o pai, designa-o como esse teu filho, que perdeu os teus bens, que deturpou o teu nome e o aviltou. Esse teu filho não lhe chama irmão. E quando nós, que pensamos ser filhos de Deus, olhamos para os outros como filhos de Deus, mas não como irmãos, o quadro não bate certo. Assim rompe-se a cadeia do amor, a cadeia dos afetos, da solidariedade e da vida. Porque é o amor do Pai do céu que faz com que nós sejamos irmãos. E se nós não somos irmãos, interrompemos esta cadeia de amor e de vida. E, contudo, a base da transformação da Igreja e do mundo encontra-se neste tornar-se irmão e irmã dos outros filhos e filhas do Pai, porque somos todos filhos e filhas dele. E isto pelo batismo que recebemos. O pai insiste, recorda este filho, bem comportado, tínhamos de fazer festa, porque este teu irmão, e diz, se não reconheces nele o teu irmão, então não há festa. Este teu irmão que estava morto voltou à vida, e isto é um bem para todos, porque só assim, se tu entenderes que ele é teu irmão, só assim é que se recompõe a família. Não vale a pena distinguir entre bons e maus, simplesmente, porque para Deus são todos filhos e filhas. Um dia, uma das primeiras palavras que eu ouvi do Papa Francisco, numa reunião com ele, terminou dizendo, como é costume dizer, rezem por mim que sou pecador. E isto não é só para parecer bem, é porque sou pecador. Porque se não fosse pecador, não era cristão. Quando partimos deste ponto seguro, que Deus é que permite que nós sejamos filhos e filhas, apesar de não sermos perfeitos, apesar de tantas vezes malbaratarmos aqui os dons que nos dá, apesar de tantas vezes andarmos em quesílias uns com os outros, nós começamos verdadeiramente a ser cristãos,
porque começamos a entender o amor de Deus. É quando entendemos essa misericórdia de Deus que nos tornamos verdadeiramente também misericordiosos. Quando sentimos o dom de Deus, nos tornamos solidários e capazes de partilhar. Quando entendemos o amor do Pai do céu, nos tornamos verdadeiramente irmãos e irmãs que se amam. Voltamos ao que dizia Paulo: o amor de Cristo nos impele. É o amor de Cristo onde começa tudo e onde tudo nos conduz. Deixemos que o contacto com Cristo, com o seu amor, transformado em palavras e gestos de amor, de compaixão e de proximidade e vida, modelem o nosso coração, para sermos expressão da presença carinhosa de Cristo, para com todos aqueles que encontramos, a começar precisamente daqueles que perderam a noção de ser filhos e filhas do Pai do céu. E quero dizer só uma breve e última palavra às senhoras grávidas que se encontram entre nós e que hoje vêm receber a bênção do Senhor, uma bênção especial que a Igreja vos quer dar com muito carinho e com muita ternura, porque a ternura que se fala hoje é uma palavra daquelas que estão verdadeiramente esperando e criando um mundo novo. Na Bíblia fala-se precisamente disso, o sinal da esperança, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É esse tesouro que vocês levam consigo neste momento e trazem à presença do Senhor. É o sinal da vida fecunda do amor e de Deus que inspira e renova de um modo novo a família que vós formais e que acolhe mais um filho ou uma filha. Que ela seja a experiência concreta do vosso ser, do amor que vos une, numa relação e num dom mútuo que se consolida e se intensifica com o bebé que esperais. Sois a expressão do carinho de Deus que gera vida e acarinha, no afeto que dais um ao outro e que se torna ninho e berço para o filho ou a filha que esperais. E mesmo que o ambiente que rodeia cada uma de vós não seja aquele que desejarias ser, porque nunca será perfeito neste mundo, deixai-vos inundar pelo dom da maternidade que vos é concedida. Sois portadoras de sonhos de mundo novo na vida que gerastes, e o Senhor da vida não vos deixará de dar força, carinho e coragem. Que Deus, que vos concede este dom de vida, vos encha da sua alegria e do seu amor, para acolher e fazer crescer a vida que levais convosco como tesouro precioso. Que Maria e José de Nazaré vos inspirem e ajudem, a vós e os vossos maridos, a criar o ambiente propício para que o menino ou menina que gerastes possa reconhecer sempre em vós o regaço carinhoso do Pai do céu, que acompanha com carinho, paciência e coragem todos os seus filhos e filhas. Amém. As irmãs grávidas a dirigirem-se aqui ao presbitério pelo corredor central. Todos que estiverem aqui na nossa basílica virem pelo corredor central e aqui à frente poderem então colocarem as suas vidas e os seus bebés nas mãos de Deus, recebendo a bênção que o Sr. Bispo invocará sobre elas. Convidamos também todos os irmãos presentes a juntarem-se com a sua oração neste momento. Bem-vindas. Bem-vindas.
E há madrinhas e madrinhas também. Senhor Deus, Criador do género humano, cujo Filho, pelo poder do Espírito Santo, se dignou nascer da Virgem Maria para redimir e salvar o género humano, libertando-nos da dívida do antigo pecado, e neste ano santo nos convidais a percorrer o caminho da feliz esperança, escutai com bondade as preces destas vossas servas, que humildemente vos suplicam pela saúde dos filhos e filhas que vão gerar, que vão nascer, e por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos Francisco e Jacinta Marto, concedei-lhes um parto feliz, para que entrando os seus filhos na comunhão dos fiéis, se dediquem plenamente ao vosso serviço e alcancem a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, pela Igreja e por nós próprios, antes de mais, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós almas e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
se resulta ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para o perdão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, pela Igreja e por nós próprios, oremos ao Pai Celeste, que espera sempre e perdoa aos filhos que regressam, cantando com humildade. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, caindo em si, sintam o desejo de voltar e participem de novo nos dons da Igreja, oremos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que todas as mulheres grávidas tenham com quem partilhar as alegrias e as dores da sua condição e, ancoradas na esperança, confiem os seus filhos ao amor de Deus, oremos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que os homens que não sabem perdoar aprendam a fazer a festa e a alegrar-se sempre que os pecadores voltam à vida, oremos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que as famílias que têm filhos pródigos ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz, e dele recebam a alegria do reencontro, oremos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que nós próprios e toda a nossa comunidade, participando na celebração da penitência, nos preparemos para celebrar a Páscoa, oremos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Senhor nosso Deus, que abraçais os filhos que regressam e para eles preparais uma grande festa, fazei que todos os fiéis vos suplicam, experimentem o vosso perdão libertador. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, nosso bem, Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nossa alegria e nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com a alegria e confiança de filhos e filhas do Pai do Céu, dirijamo-nos a Ele com as palavras que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa reina, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Saudai-vos na paz e no amor do Senhor. Felizes aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa como filhos e filhas e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Irmãos e irmãs, somos templo do Senhor, somos o povo de Deus. Saboreamos o alimento que dura até à vida eterna, na palavra e no pão que recebemos. Bendigamos o Senhor no mais íntimo do nosso coração, pelo seu infinito amor por todos e cada um de nós, por nos acolher sempre como filhos pródigos que regressam à casa do Pai. Recolhamo-nos em silêncio e bendigamos o Senhor. Somos peregrinos de esperança que caminhamos para Jerusalém, onde seremos consolados e viveremos em júbilo. Mas, enquanto caminhamos nesta vida, aceitemos o convite do Senhor. Sigamo-lo, tomemos a nossa cruz e a cruz dos que mais precisam. Porque a nossa glória está na cruz do Senhor. Então cantemos, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Senhor nosso Deus, luz de todos aqueles que vêm a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre o que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, faremos agora a oração que temos nestas pagelas, que com certeza tinhas convosco, a oração de consagração. Voltamos para a imagem da Nossa Senhora e então façamos juntos esta oração. Salve a Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida de luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém.
Por uns breves instantes, só para ouvirmos alguns avisos que temos que partilhar. Hoje, às 14 horas, no recinto de oração, haverá Via Sacra e, portanto, por este motivo, não haverá hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições. Na próxima sexta-feira, dia 4 de abril, haverá, como todas as sextas-feiras da Quaresma, às 14 horas na Colunata, também a Via Sacra. Ocorre neste dia o 106º aniversário do falecimento de São Francisco Marto. No sábado, dia 5 de abril, teremos o programa da Devoção dos Primeiros Sábados. Às 11 horas, missa aqui na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições. E às 15, meditação e adoração eucarística aqui na Basílica da Santíssima Trindade. Ocorrerá também neste dia a 92ª peregrinação da Diocese de Leiria-Fátima, com rosário às 14 horas, na Capelinha das Aparições, e missa às 16h45, aqui na Basílica da Santíssima Trindade. No próximo domingo, dia 6 de abril, haverá também Via Sacra às 14 horas no recinto de oração e também, como hoje, não haverá hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria às 14, na Capelinha das Aparições. À saída desta Basílica estarão cestos onde podemos deixar as nossas ofertas que se destinam aos apoios sociais e caritativos que este santuário assegura. Também para as nossas irmãs que hoje receberam esta bênção especial, as nossas grávidas, teremos agora no final também aqui acolhedores junto ao ambão e junto à imagem de Nossa Senhora que lhes oferecerão uma lembrança para recordar este dia especial. Poderão levar consigo para terem sempre consigo esta memória. Acolhemos então a bênção do Senhor. Com a bênção final, a nossa celebração benzerá também os objetos religiosos. Com a bendição final, bendecimos también los objetos religiosos. Con la benedizione finale benediciamo anche gli oggetti religiosi che possiate avere con voi. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte e origem de toda a vida, vos proteja com a sua bondade. Amém. Ele confirma a vossa fé, fortaleça a vossa esperança e aumente cada vez mais a vossa caridade. Amém. No momento do parto, Ele atenda às vossas súplicas e vos conforte com a sua graça. Amém. E a vós todos aqui presentes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos desejo um bom domingo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.